Boa noite a todos. Graça e paz, amém. Bom, mais uma vez, poder estar entre os irmãos. Desde ontem a gente está aqui. Teve a oportunidade de ontem, junto com a Igreja do Senhor, compartilhar do nosso coração, daquilo que a gente está entendendo e daquilo que a gente está compreendendo nos dias que nós estamos vivendo. E tivemos uma noite preciosa, um ambiente precioso. Ontem nós falamos sobre uma convergência geracional, sobre uma geração onde pais e filhos estão trabalhando juntos, onde Deus tem promovido um ambiente propício para que o coração dos pais se retratem com o dos filhos e o dos filhos se convertam aos seus pais, porque a Escritura fala de um pai e de um filho que trabalham juntos. E por meio das Escrituras a gente repetiu coisas que a gente fala sempre, que falou no último ano, que tem falado nesse ano, porque nós procuramos sempre estar revendo o que ouvimos, para poder sempre comparar entre o que ouvimos, como estamos vivendo, para ver se o que estamos vivendo está de acordo com o que ouvimos. E a Escritura, ela nos leva para esse tipo de funcionamento, de sempre estar revendo o que foi dito. Eu penso no ministério profético, não só como um ministério que interpreta o que, ou aliás, um ministério que anuncia, que prediz aquilo que vai acontecer, mas eu penso no ministério profético também interpreta o que foi dito. Então, durante muitos anos a gente anunciou, declarou, proclamou os dias que estavam para chegar, coisas que iriam acontecer. Mas eu percebo que nessa geração e nesse tempo a gente tem a necessidade de ter um profético interpretativo, que comece a interpretar o que foi dito, para que nesses dias esteja adequado a tudo que Deus falou. Nós como gentios, inseridos no propósito eterno de Deus, só não somos circuncidados os homens, porque em Atos 15 alguém interpretou uma profecia do passado. Quando eles estavam num concílio em Jerusalém, onde Paulo veio fazer menção a respeito de todos os acontecimentos, daquilo que eles estavam vivendo, e havia um conflito de Atos 9, Atos 10 até Atos 15, a respeito de circuncisão. Se gentio era para se circuncidar ou não. Então Tiago, ele se levanta e interpreta a profecia de Amós, a respeito que na restauração de Israel, o Senhor resgataria o remanescente de Edom, as nações que pertencem a ele. E naquele dia foi baixado um decreto e foi determinado entre as igrejas que era para se abster da carne sufocada, do sangue, da imoralidade sexual, mas os gentios não precisariam se circuncidar. Então eu penso que esse é um tempo de interpretar as coisas que foram faladas, de pensar a respeito do que foi dito, porque quando a gente olha para o que foi dito, para aquilo que foi falado, a gente vai olhar para a nossa vida, para a nossa postura, e ver se entre o que foi falado e como nós estamos vivendo, se as coisas encaixam, se as coisas estão de acordo. Ontem nós falamos aqui que nosso tema de mensagem é um só, ainda que a gente usa textos e coisas da Escritura em lugares diferentes, mas no final a gente sempre acaba falando da mesma coisa. E a temática dos últimos anos, daquilo que a gente fala, não é sobre fazer, não é sobre falar, mas é sobre se tornar. Não é sobre o que nós vamos fazer, sobre o que nós estamos falando, mas é sobre o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando, que tipo de igreja nós somos. Porque durante a jornada a gente caminha e a gente aprende que eu posso falar as coisas que Jesus falou, que Yeshua falava, e não ser semelhante a ele, não ter a natureza dele. E
a gente percebe também que eu posso fazer coisas bem parecidas com a que ele fez. Voltado à caridade, voltado à prática de justiça, e não ter a semelhança dele, não ter a mesma natureza que ele. Mas é claro que se eu tenho a mesma natureza que ele, a lógica é que eu também faça o que ele faz, viva como ele viveu, e tenha o mesmo sentimento que ele tinha. E nesses últimos anos nós temos trabalhado em cima disso, dentro de todas as nossas limitações. Como eu falei ontem aqui, a gente não tem resposta para muita coisa, na verdade tem mais interrogação do que resposta. Mas à medida que nós caminhamos, nós estamos sendo desafiados a tomar ou assumir um estilo de vida que revele o caráter do nosso Pai. E como eu tenho sido confrontado nesses dias, meu maior confronto nesses dias é comigo mesmo. É olhar para as Escrituras, olhar para a minha vida e ajustar os passos. E eu descubro que eu posso ser eloquente no meu falar. Que eu posso falar bonito, cantar bonito, ter canções poeticamente perfeitas, fazer orações daquela que tem que procurar a palavra no dicionário para ver o que ela significa, mas sem ter um estilo de vida ou uma natureza semelhante à de Cristo e caminhar naquilo que o meu Pai deseja. Então eu acredito que esses são dias que Deus está tirando toda a nossa maquiagem. Ele está tirando todas as máscaras e maquiagem que a gente colocou, que a gente coloca. E eu acredito que nós vamos, nos próximos anos, deixar ou parar de brincar de ser igreja. E de fato nós vamos ser a igreja. Nós choramos quando vamos para os livros da história da igreja. E nós choramos e derramamos lágrimas quando lemos a história dos mártires, de homens que vieram antes de nós, que deram seu sangue, que perderam suas famílias, que seus filhos foram mortos na sua frente, para que eles fossem obrigados a negar a Cristo, e mesmo assim eles não negavam. Então nós choramos quando lemos a história, mas eu acho que chegou um tempo que a gente precisa honrar a história. E de fato ser o que fomos chamados para ser. Isso não é para nos desanimar, isso não é para nos colocar para baixo, na verdade é para nos projetar. Porque a gente vai sair de ter uma imagem ou uma falsa imagem do que é verdadeiro e vai poder viver na realidade daquilo que é verdadeiro. Nós vamos sair da sombra das coisas e vamos acessar a realidade delas. As Escrituras não é uma história de quadrinhos. A vida de Jesus não é a história contada por alguns homens que desenharam um gibi de quadrinhos para trazer diversão ou para fazer a gente pular de alegria ou chorar de tristeza. Mas a história do Cristo é um fato verdadeiro, é uma realidade. E à medida que os anos avançam, menos tempo nós temos, mais próximo da sua volta nós estamos, e mais de nós vai ser exigido. O salmista diz que quando eu era menino, eu falava como menino. Eu acho que o tempo de menino passou, e Júnior cantou essa noite, em algum momento, sobre maturidade. E nós estamos sendo conduzidos a um lugar de maturidade. E maturidade não está relacionada à idade que nós temos, porque eu vejo muito velho imaturo e muito menino maduro. Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com assumir responsabilidade e a forma que nós lidamos com as circunstâncias à nossa volta. Isso determina o tipo de pessoa que nós somos. Nós hoje, na hora do almoço, conversávamos e eu falei de algo que eu já falei em alguns lugares, que dei de exemplo
desde o último ano, quando o Senhor nos fez pensar sobre a necessidade da igreja assumir esse lugar de maturidade, desenvolver maturidade. E eu penso que Deus usa coisas materiais para revelar realidades espirituais. Na minha casa é assim. E o que Deus uma das coisas que Ele muito utiliza para falar comigo dentro de uma realidade material, para revelar uma realidade espiritual, é os meus filhos. Filhos, eles determinam tempo e épocas das nossas vidas, eles determinam estações. Tem alguns filhos que nascem na nossa vida e quando eles nascem, eles determinam ciclos. Meu último filho é Davi, que tem 6 anos, o seu nascimento determinou um tempo determinado. Quando ele nasceu, eu já era pai de 3 filhos e eu pensei que eu já sabia como criar filhos. Porque um homem que é pai de 3 filhos, e os filhos já cresceram. João, quando Davi nasceu, João, meu filho, que era o mais novo, nessa época tinha de 13 para 14 anos, já era um adolescente. Minha filha já estava beirando os 18, Jonathan já era maior de idade. Então eu já tinha, na minha concepção, que eu já entendia sobre como criar filhos. E quando Davi nasceu, ele veio me revelar que eu ainda não sabia o suficiente. E quando ele nasceu, Deus nos deu uma palavra e a gente comunicou ela em alguns lugares no Brasil. E principalmente na nossa casa lá no Mevan, em Itajaí. Quando ele nasceu, Deus disse: eu estou desorganizando aquilo que tem aparência de organização. Eu estou desorganizando o que parece estar organizado. E eu estou organizando o que realmente está desorganizado. E Davi, quando nasceu, nós achando que já sabíamos de alguma coisa, ele nos revelou que ainda não sabíamos o suficiente, que ainda precisávamos aprender e ser desenvolvido nessa questão a respeito de ser pai. E eu confesso que ele veio desorganizar literalmente a nossa casa, porque nós já tínhamos filhos crescidos, já tínhamos assumido um tipo e um estilo de vida, mas agora nós tivemos que dar um passo para trás e retomar todo um cenário na nossa casa, porque agora uma nova criatura estava chegando ali. Mas ele também trouxe muita organização para a nossa vida. Ele também colocou nós num lugar que fez nós alcançarmos o lugar que nós estamos hoje. Então, filhos, quando nascem, eles determinam tempos e épocas, marcam estações. Ontem eu falei aqui que agora nós vamos ser avô. E a minha neta, não é só minha neta, também é minha filha. E o dia que Deus falou, como eu falei ontem aqui, e Deus nos deu uma palavra sobre isso, Ele falou que agora era também o tempo da nossa maturidade. Ele falou: há 6 anos atrás, um filho seu nasceu para organizar o que estava desorganizado e desorganizar aquilo que você achava que estava organizado. E agora, sua neta, que também foi gerada dos seus lombos, nasce dos seus lombos, também é sua filha, ela aponta um tempo de maturidade para você, para sua casa e para a igreja. Como eu falei ontem aqui, sempre que a gente olha as escrituras, a gente vê o ministério profético, a gente percebe que eles têm que encarnar uma mensagem dentro de um espaço de tempo para revelar o que Deus está sentindo. Deus é espírito, se revela espiritualmente. E quando Deus quer revelar seus sentimentos, Ele busca alguém que encarne o que Ele está sentindo. Por isso um dia Ele olha para um homem chamado Oséias, um profeta em Israel, e diz: casa com uma prostituta. Porque esse é o meu sentimento a respeito de Israel. Ele fala a Ezequiel: faz um buraco no muro, pega a tua mobília, sai à luz do dia, porque assim Israel será levada para o cativeiro. Ele fala para Isaías: mostra as tuas nádegas. Entende o que eu estou querendo dizer? Dentro de determinado tempo, quando Deus está sentindo algo, Ele usa coisas materiais para revelar o que Ele está sentindo. E os profetas sempre foram utilizados como aqueles que expressam o que Deus sente. Não estou me colocando no lugar de um profeta, mas na minha casa Deus usa coisas materiais para revelar realidades espirituais, o que Ele sente. E hoje no almoço a gente falava a respeito
do filho que a gente casou no último ano, que agora vai ser pai, e o que nasce dele aponta um tempo de maturidade para a nossa família, para a nossa casa, que nós também entendemos que tem a ver com os dias que a igreja está vivendo. E Jonathan, antes de casar, nós tivemos que ter uma forma específica de se relacionar com ele. Porque ele morou com a gente 23 anos. Por 23 anos, Jonathan comeu, vestiu, bebeu, dormiu, e ele nunca pagou a conta de nada. As escrituras ensinam que os pais agregam para os filhos, e como é comum em toda casa que os filhos moram com os pais pagam a conta. Ele nunca comprou sabonete para tomar banho, shampoo. Quando não tinha condicionador, ele reclamava: mãe, não tem? Quando ele sentava no trono, ele olhava para o lado que não tinha mais papel, ele gritava, como a maioria dos filhos gritam com as mães: mãe, acabou o papel. É assim? Tem filho aqui que faz isso? Não é assim? Mas ele nunca foi no mercado e não sabe o preço do rolo do papel. E por isso, na maioria das vezes, um rolo de papel para ele dura para 1, 2 vezes no máximo. Como filho que mora com os pais, ele nunca precisou ir no mercado comprar o que ele come, porque sempre que ele chegou em casa, nos horários da refeição, a refeição estava onde? Na mesa. E como filho que mora com os pais, quando não tinha o que ele gosta de comer, a mãe só fez isso. Tem filhos que fazem assim também, tem mães que ouvem isso. A mãe só fez isso. Ele sempre abriu a geladeira e sempre o que ele gosta de comer, de beber, estava lá. Na minha casa, eu falei isso para os irmãos, hoje meio-dia. Na minha casa, a internet, a TV a cabo está no nome dele. Há 8 anos atrás ele fez, no nome dele. Mas quem sempre pagou a fatura foi eu. E ele foi embora de casa porque casou e a fatura continua lá e eu continuo pagando. Como filho que mora com os pais, ele nunca pagou conta de luz e de água e nem sabia que precisava pagar. Como a maioria dos filhos que acha que ela nasce por acaso ali. E por isso eles saem do quarto, deixam a luz acesa, não é assim? Aí eles vão na sala, ligam a TV, não é assim? E acendem a luz. Aí eles vão na garagem, acendem a luz, porque alguém chamou lá fora. Aí ele abre o portão, sai e ficou tudo aceso. E como filhos que moram com o pai, a mãe ou o pai, quase sempre é a mãe, ela vem apagando os disjuntores. Por quê? Porque ela sabe quanto aquilo custa todo mês. E quando o Jonathan decidiu casar e estava se organizando para casar, e ele é um cara muito organizado, e Deus nos abençoou com filhos, e ele é um cara muito fera no que ele é. Mas a gente começou a tratar com ele porque em poucos meses ele teria que estabelecer uma casa. E daí papai não ia mais estar lá para pagar conta de luz e de água. E daí papai não estaria mais lá para fazer compra no mercado. Então a gente teve que dar um passo para trás. Porque o meu menino agora ia deixar de ser só um menino. Porque aos olhos do pai eles avançam de idade, mas continuam sendo meninos. Não é assim que os pais veem os filhos? A minha esposa agora ele tem 24 anos, vai ser pai e ela olha para ele como se fosse um menino. É coisa de mãe. Mas para que agora ele deixasse de ser o meu menino e se transformasse num homem que vai estabelecer uma família, eu precisei dar um passo para trás e assistir algumas coisas de longe. Não mudou o meu amor pelo meu filho. Não mudou o exercício de misericórdia a favor do meu filho. Não mudou o meu sentimento de ser bom para o meu filho. Mas para que ele se torne um homem, eu preciso que ele assuma a responsabilidade. E quando eu comecei a fazer isso, e depois que ele casou, e comecei a olhar o cenário, eu percebi
que Deus estava nos dando uma mensagem para a igreja, para essa geração. Deixa eu falar para você uma coisa, tem uma conta que papai não vai mais pagar. Porque nesses dias ele precisa e ele espera que a igreja dessa geração se torne madura e responsável. Quando eles são meninos, a gente às vezes é chamado na escola. Algum pai já foi chamado na escola? Porque filho deu problema? Aquele cara aí tem cara que deu bastante problema. Brincadeira. Algum pai já foi chamado? Aí o que a gente vai na escola? Defende ele, coloca as coisas no lugar. Em casa a gente dá uma chinelada. Algum pai já foi resolver problema com o vizinho? Ele deu BO com o vizinho. Não necessariamente com o vizinho, com o filho do vizinho. O que o pai faz? Bota para trás, resolve o problema, paga a conta, depois vai para casa e procura corrigir. Alguém já foi pagou, principalmente os meninos, já pagou. Lá na minha cidade eles jogavam aquela coisa, a gente era moleque, jogava bola na rua. Alguém já foi pagar vidraça de vizinho, de casa, carro, estabelecimento comercial. Já quebrou alguma coisa da casa do vizinho, que o vizinho bateu lá na porta e disse: ei, seu João, bom dia. Seu Joãozinho, estava lá agora na rua e chutou uma bola, quebrou a vidraça, seu João. Como é que nós vamos fazer? O que a gente faz? Vizinho, quanto é que é, querido? Mas a gente continua pagando para sempre a conta do filho? Porque nós fomos ensinados pelas Escrituras e somos ensinados a sermos pais, a exercer paternidade, não paternalismo. Paternidade é eu construir um fundamento para que o meu filho se desenvolva sobre esse fundamento. Paternalismo é eu fazer por ele aquilo que ele deveria fazer por si mesmo. E muitos filhos não crescem porque os pais são paternalistas, fazem por eles aquilo que eles deveriam fazer por si mesmo. A palavra filho é uma palavra hebraica que significa bem. E a raiz da palavra bem é uma palavra chamamos de baná. E a tradução literal de baná é construindo sobre uma base correta, sobre um fundamento correto. Qual é o trabalho do pai? O pai lança o fundamento para que os filhos construam em cima. O pai lança uma base para que os filhos agora se desenvolvam a partir daquilo que o pai lançou como fundamento. E Yeshua sabia o papel dele, ele entendia de filiação. Yeshua compreendia sobre a sua filiação e o seu papel de filho. Por isso que ele sempre respondia: o que eu faço não é de mim, eu só estou fazendo aquilo que eu vi o meu pai fazer. Eu estou dando continuidade àquilo que o meu pai é. Eu estou construindo a partir daquilo que o meu pai falou. Eu sou uma extensão, uma continuidade daquilo que o meu pai é. Esse é o papel de filho. E quando o meu filho, a gente precisou dar espaço para trás para que ele crescesse, a gente começou a entender e a perceber a necessidade da igreja dessa geração se tornar madura. Sabe o que aconteceu agora? Eu vou na casa dele. E daí a gente vai às vezes de propósito e acende a luz de alguns cômodos da casa. Ele vem atrás da gente apagando a luz. Há uns 10 dias atrás eu parei na frente da casa dele. A minha esposa olhou de fora e disse: ô Júnior, está tudo escuro. Só está a televisão acesa na sala. Eu digo: tu acha que ele é bobo? Ele sabe quanto custa agora a conta. Como pai, eu não dou para ele agora o que ele gostaria de ter. Eu ajudo ele naquilo que ele precisa. Eu penso que Deus está fazendo isso com a gente nessa geração. Eu penso que Deus está dando um passo para trás nesses dias e dizendo: eu preciso que vocês cresçam. Eu preciso que vocês de fato assumam responsabilidade.
Tem uma conta que eu não posso mais pagar, ela já está paga, vocês ainda não entenderam. E eu vou na casa dele e não tem TV a cabo e internet. Por quê? Na minha casa ele botou, porque era eu que pagava a conta. Mas na dele não tem, porque ele foi fazer conta de quanto ele ganha, quanto ele tem de despesa, e aí ainda não sobra esse recurso. Eu poderia ajudar a botar internet, TV a cabo na casa dele? Claro, eu invisto em tantas coisas, eu transfiro o que eu ganho para tantos lugares, para tantas coisas, não teria nenhum problema em ajudá-lo com isso. Mas fala a verdade, ele precisa? Talvez ele gostaria de ter, mas ele não precisa. Esses dias atrás, ele quebrou o óculos. E daí a minha esposa me rodeou uns 3, 4 dias, como mãe faz com o marido quando ela quer que o pai dê alguma coisa para o filho. E daí ela ficou me rodeando e dizia assim, ó, Jonathan quebrou o óculos, tu visse? Eu digo, vi. Tu sabe, ele trabalha o dia todo na frente do computador. Ele já tem problema de vista e não consegue... Ele não vai ter dinheiro para fazer pelo menos uns 3 meses. Ele está cheio de despesa já, que ele está botando em dia. Eu digo, é verdade. E ela veio umas 3, 4 vezes tentando me convencer, mas eu já sabia o que eu ia fazer. Passou uns 3, 4 dias. Eu peguei e perguntei para ela qual era o valor do óculos. Peguei o recurso, foi lá onde ele trabalha. Ele trabalha com a gente, lá no Mevan. Ele é o funcionário mais velho do Ministério Mevan. Ele trabalha desde os 13 anos. Ele já foi office boy, depois o Mevan tinha uma rádio FM, ele foi sonoplasta, aprendeu a fazer sonoplastia, dirigiu a rádio. Há 4 anos atrás ele veio para dentro do escritório, ajudou a desenvolver o site, fez curso de web design, e hoje ele que produz todo o material do Pastor Luiz. Todo livro, tudo que você compra pela internet, é com ele, é por meio dele que você compra, é através dele que você compra. É ele que manda produzir, é ele que resolve essas coisas. E como isso é um trabalho missionário, ele vive vida de missionário. E daí eu peguei o recurso, fui lá onde ele estava, deixei em cima da mesa dele e digo, ó, vai lá fazer seu óculos. Porque o óculos ele precisa. Mudou meu sentimento de misericórdia por ele, de amor, de bondade, de cuidado. Mas eu preciso que ele cresça. O que o nosso Pai está fazendo nesses dias é provocando um ambiente para que a gente cresça. Porque agora, no mês de maio, Manuela, sua filha, vai nascer. E agora ele vai ter que ser um modelo para Manuela. Um referencial para ela. Entende o que eu estou falando? Falando por enigmas, por parábolas, porque Deus usa coisas materiais para revelar realidades espirituais. Tem uma conta que Ele não vai pagar. Tem um lugar que nós vamos ter que assumir de responsabilidade. Não é mais sobre comer o que a gente gosta, é comer o que vai nos fazer bem. Esse ano Deus mudou a minha comida. Na minha família nós temos um problema genético de intestino, que infecciona e corre o risco de romper. Luiz, meu irmão, em 2006, ele rompeu o intestino, usou bolsa de colostomia. Meu pai, há 6 anos atrás, rompeu o intestino, usou bolsa de colostomia. Meu irmão Ulisses, o ano passado, teve um problema, uma fissura no intestino, ia fazer a cirurgia, mas a mão do Senhor cuidou dele e ele teve uma recuperação, não precisou fazer cirurgia. E eu passei os últimos 2 anos com as tais das infecções, correndo do médico. Fui em algumas consultas, o ano passado, paguei consulta, pegava os exames na mão, dava o balão no médico. Não voltava na consulta, não voltava para o exame. E tive que cancelar algumas viagens, em alguns momentos, porque
não estava legal, estava desconfortável, não podia, correr o risco de passar mal. E daí esse ano Deus provocou um ambiente. E eu não pude correr do médico, porque eu fiquei na casa com o médico. Em Naviraí do Sul, Mato Grosso do Sul. Estava com o Dr. Aldrin Marshall, que é um pastor doutor, um médico. E o Aldrin olhou para mim sem eu pedir e disse: eu vou te consultar. E me consultou dentro de um quarto. Ele viaja com os equipamentos dele, fez os exames ali em mim, e ele faz um exame que tem uma nota. A nota máxima é 30, o meu deu 12, menos da metade. Aí ele olhou para mim e disse: você vive com menos da metade da energia que você poderia viver. E há mais de um ano Deus me incomoda a respeito de mudar a forma de comer. E daí ele passou algumas coisas para mim comer, outras que eu não deveria. Ele passou uma série de medicamento manipulado que vai me ajudar na necessidade que eu tenho do intestino, mas também vai repor coisas que eu tenho falta. E daí do dia 31 de janeiro para cá eu comecei a mudar a minha alimentação. Não sou aquele cara radical, agora que eu não virei o fitness, mas eu tive que mudar alguns hábitos e ser disciplinado. E pensa num cara que é indisciplinado, porque um dos poucos prazeres que a gente tem é comer. Fala a verdade. Não é assim aquele provérbio popular de crente: crente não bebe, mas come. Não é? Crente é que nem pinto de granja, se não apaga a luz, come a noite toda. Não é? Fala a verdade. Acaba a reunião 11h30 da noite, a gente vai para a hamburgueria. E daí a gente não come aquele basicão. Não é? A gente vai no cardápio e olha onde é que o dinheiro alcança. É esse. Não é assim? E quanto mais duplo, melhor. Mas Deus começou a mudar a minha comida e os primeiros 10 dias. Eu gosto de comer salada, de fruta, já são hábitos que eu tinha, mas eu tive que deixar de comer o que eu tenho prazer. O hábito de comer salada eu sempre tive, o hábito de comer legume, verdura, fruta eu sempre tive. Mas eu tive que deixar aquilo que provocava prazer em mim, que é o que eu gosto. E nos primeiros 10 dias eu mudei a comida, Deus começou a falar comigo. E a primeira coisa que ele disse: Júnior, você não vai mais comer o que você gosta agora. Você vai ter que comer o que vai lhe fazer bem. E daí eu sentei com o Dr. Aldrin, até na convenção agora em março, e disse: doutor, eu não estou fazendo a dieta como o senhor colocou aqui, nos detalhes certinho. Por quê? Porque, doutor, eu não vou fazer isso por 3, 4 meses, só para perder peso, ou para ter uma saúde melhor nesse período, mas eu quero assumir um estilo de vida. Então eu estou disciplinando meu corpo, me adequando a um estilo de vida que eu possa ser mais saudável com o que eu como. Ele falou: não, Júnior, esse é o caminho. Eu não mudei a alimentação para esteticamente ficar mais elegante, porque vai ficar difícil. Até porque meus filhos gostam dessa barriga. Meu filho de 6 anos está triste, que aí diz: ô pai, está perdendo o pula-pula. Né? Eu brinco que eu sou uma azeitona no palito, magrinho embaixo, fininho em cima e redondinho no meio. Então não é por questões estéticas, é por saúde. E mais uma vez Deus está usando coisas naturais para falar comigo dentro de uma realidade espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele está usando coisas naturais e está dizendo: a igreja, Júnior, não vai mais se alimentar do que ela gosta nesses dias. Ela vai ter que se alimentar do que faz bem. Sabe o que eu estou comendo? Inhame. Inhame é bom, irmão? Tem que gostar muito. Fala a verdade, não tem gosto de quase nada inhame cozido só na água. Fala a verdade.
Inhame cozido só na água, aí tem sabor, é uma coisa saborosa. Mas ele faz bem? Ele é bom, ele faz bem. Então não é sobre comer o que eu gosto, mas é sobre comer aquilo que vai ser saudável, que vai me fazer bem. E isso tem a ver com um estilo de vida, com uma postura que nós vamos precisar ter nesse tempo, nesses dias. Entende o que eu estou querendo dizer? E daí eu comecei também a tomar uma série é umas bagas que o Aldro mandou manipular para mim, mas não é remédio, é complemento. São coisas que faltam no meu organismo. Primeira semana que eu tomei aquele negócio, eu tomo 8 bagas, que é uma dose do negócio, 2 pastilhas para botar debaixo da boca, um sachê que dilui num copo d'água. Primeira semana que eu tomei aquele bagulho, 4 dias, 5 dias depois, me deu enjoo. Sério, dor de cabeça. Eu fui viajar um dia, parecia que eu ia morrer. Me deu um desespero, que eu falei, estou tomando um negócio que era para me fazer bem, eu estou ficando ruim. Deu enjoo, dor de cabeça, ânsia de vômito. Por quê? Porque quando eu comecei a tomar o que eu preciso para repor o que eu não tenho, a primeira reação do meu organismo é rejeitar. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando por enigmas, por parábolas. A primeira reação de eu tomar o que eu preciso, que não é medicamento, não é para cura de nada, é para repor o que eu não tenho, o que me falta. A minha primeira reação, meu organismo rejeita. Fala a verdade. Sempre que Deus vem na igreja, e Ele começa a introduzir o que realmente a gente precisa, qual é a nossa primeira reação? Qual? Rejeitar. Por isso que essa nação ainda não alcançou o lugar que ela precisa. Porque a igreja dessa nação, nos últimos anos, Deus está introduzindo nela o que ela precisa e ela rejeita. Deixa eu falar para você uma coisa. Essa geração matou tanto profeta. Só porque eles vieram introduzir o que ela precisava. Eles não vieram fazer nada. Eles só vieram dizer, a igreja precisa tomar essa postura. A igreja precisa entrar nesse lugar. E daí sabe o que a igreja fez? Corta a cabeça dos profetas. Por isso que muitos profetas deixaram a casa. Eu conheço muitos que olharam para o cenário da instituição, da igreja institucionalizada e disseram, eu não quero mais isso. Eu confesso que em alguns momentos eu também quis ir embora. Mas Deus não nos deixou ainda. E não vai nos deixar, porque eu tenho visto os profetas voltarem para casa. Porque nesses dias tem se levantado uma geração que está dizendo, vem, nós precisamos. Vem, nós queremos. Entende o que eu estou dizendo? Júnior, nessa noite ele cantou 4 coisas específicas. E eu quero continuar falando baseado nas coisas que Júnior cantou. Eu já estou falando delas porque Júnior cantou sobre Cristo ser o meu alimento. Sobre Ele ser o pão da vida e nele tenho todos os nutrientes que o meu corpo precisa. Depois Júnior cantou sobre Ele é tudo para mim. Ou seja, Ele é suficiente. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, Ele está presente. Depois Júnior cantou sobre Ele é a minha prioridade. E ele encerrou dizendo,
Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, levando a igreja a dizer: nós estamos à disposição. Eu já falei sobre alimento. Eu acho que já ficou claro. Sobre nesses dias. Essa palavra não é só para diluir ela e tirar as partes que me alegram o coração, mas é pegar ela na sua plenitude, para que eu possa estar adequado ao que ela é. Porque essa é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E sabe, eu penso que nos próximos anos vai ficar bem distinto dois tipos de igreja no nosso meio. Ainda que a igreja de Yeshua é uma só, a igreja do Senhor é uma só. Mas existe algo que nós chamamos de igreja dos homens. Porque ela tem o formato que os homens desejam. E existe algo que é a igreja de Yeshua, do Cristo, do Messias, que está fundamentada nele, porque nasceu nele. E ela cresce, se desenvolve e se expande, porque ele é o firme fundamento dela. E sabe, olhando para o cenário, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de prédio, de estrutura, eu estou falando da minha vida e da sua. E olhando para o cenário, eu percebo que tanto aquilo que chamamos de igreja dos homens, como aquilo que é do Messias, as duas se utilizam das escrituras. A escritura é a base da sua movimentação. Elas se movimentam a partir do que a palavra diz. Elas também se utilizam da escritura como a base da sua fé. A sua movimentação é pelo que a escritura diz. E o que elas creem é no que a escritura diz. Porém, o que difere uma da outra é a forma com que uma se relaciona com a escritura e com que a outra se relaciona com a escritura. Explico. A igreja dos homens, ela pega as escrituras e ela adequa as escrituras à sua vida. Ela pega as escrituras, se movimenta a partir da sua vida. Ela pega a palavra e traz a palavra para que a palavra tome a forma da sua vaidade, do seu desejo, da sua vontade própria, do seu interesse pessoal. Mas a igreja do Messias não. A igreja do Messias, ela pega a sua vida e ela adequa a sua vida às escrituras. Ela toma a forma do que a palavra diz. Não é a palavra que vai se adequar à vida dela, mas é ela que pega a sua vida e se adequa nas medidas da palavra. Eu estou fazendo até teatro hoje, que é para ficar bem claro. Aqui é para ficar bem claro. Entende o que eu estou dizendo? Isso tem a ver com o verdadeiro alimento. Não é comer o que eu gosto, é comer o que vai me fazer bem. Entende? Júnior depois cantou, depois de falar de pão da vida, de alimento, ele falou que ele é tudo para mim. Alguns anos atrás, coisas de 13 para 14 ou 15 anos atrás, essa canção do Júnior, ela mudou a história da minha vida. A gente não se conhecia, eu nem sabia quem era Júnior Mas. Porque nessa época também não tinha nome, era só o tecladista do Gregório McNutt. Nessa época Júnior não tinha nome. Ele viajou 13 anos com o Gregório. E durante esses 13 anos, eles olhavam, é o tecladista do Gregório. E eu era dependente químico, viciado. Estava em processo de recuperação. Na nossa casa de recuperação. Meu irmão comprou um sítio, transformou numa casa de recuperação. E eu fiz parte da primeira equipe de aluno. Eu e mais 3 morador de rua. E um dia, uma fita cassete jogada dentro de uma caixa de sapato, no fundo de uma gaveta, dentro da casa de recuperação. Tem uns aqui que não sabem o que é fita cassete, né? Tem uns aqui que não sabem o que é isso.
É um negocinho assim, que tinha um rolinho de fita no meio, que a gente botava num aparelhinho, que girava ele e tocava. Aí, de vez em quando, ele enrolava, quando o cabeçote estava sujo, a gente tirava, pegava uma caneta, enrolava de novo. Os mais velhos entendem o que eu estou falando. Os meninos não sabem o que é isso. E daí naquele dia, tinha um cara que eu fui conhecer ele mais tarde. Não fui íntimo dele, tive alguns momentos juntos, mas o que ele falou mexeu a minha vida. Tinha um cara totalmente desconectado de tudo que era igreja naqueles dias. Um americano que veio embora para o Brasil, chamado Gregory McNutt. E daí na fita, tocando meio enrolado, tinha um cara que dizia: "Oh Deus, preciso de ti, teu calor, teu amor, ninguém me ama como meu Senhor, é verdade, como meu Senhor, Ele está ali o dia de amanhã me abraçando, quando eu acordo pela manhã, semana que vem, o mês que vem, Ele está me amando, vivendo sem Ele, eu uma morte para mim. Vivendo sem Ele, eu inferno para mim é. Eu não quero, eu não posso, eu tenho que encontrar. Ele é meu amigo, Ele fala comigo. Eu amo Ele mais que eu amo minha esposa, os meus filhos. Sim, Ele é música, música, música para os ouvidos de Deus, sim. Quando o povo nas nações clama, tem alguém orando, tem alguém clamando. Aí depois ele começava a recitar a respeito dos profetas, e ele dizia: os profetas quando vivem não são lembrados. Mas após a sua morte, então todo mundo fala reverenciando. Ele morreu no último ano. E agora parece que ele nunca foi tão reverenciado em morte como era em vida. Se cumpriu a própria profecia. Porque o dia que ele morreu, eu vi tanto banner na internet de tantos caras que rejeitaram ele, que rejeitaram sua mensagem. Eu vi conferências muito bonitas, e eles falando: olha, Gregório, por que Gregório? Mas nunca convidaram para suas conferências, porque a palavra dele confrontava suas práticas. E se cumpriu o que ele mesmo falou: o profeta quando vive não é lembrado, mas após a sua morte, então todo mundo fala reverenciando ele. E depois de Gregório falar, vinha Júnior cantando: tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tua vida é melhor do que tudo que eu tenho aqui, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Sabe, naquele dia, eu já conhecia ele de ouvir falar, eu já orava, eu já lia a Bíblia, mas naquele dia, aqui dentro, eu encontrei o meu Senhor. E esse maluco do Gregório, um profeta, que nunca trouxe uma palavra de ensino. Greg nunca foi um cara de ensino. Mas eu desconheço alguém que ouviu Gregório 2, 3 vezes, que não acordou no outro dia e disse: eu preciso orar, eu preciso jejuar. É verdade, Felício? Ele passou na vida do Felício, acabou com a vida do Felício. Abandonou a carreira de advogado, Felício. Acabou com a vida do Felício. Só deixou o diploma na parede. Mas eu desconheço alguém que ouviu aquele cara e não foi chorar. E não foi no outro dia dizer: eu preciso jejuar hoje. Porque ele compartilhava seu sentimento de paixão por Jesus. E Júnior nessa noite cantou sobre ele ser tudo. Deixa eu melhorar aqui a coisa, consertar. Nós cantamos.
Sabe o que é declarar? Ele é tudo, Ele é suficiente. É saber que eu não preciso de mais nada porque eu já tenho Ele. Ele é tudo, tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Aí é a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza seus frutos, que os campos não produzam seus mantimentos, que nos pastos não tenham seu rebanho, os currais faltem as suas ovelhas, todavia eu, no Deus da minha salvação. É um tipo de pessoa que não se movimenta por circunstância. Hoje nós vamos comer picanha, uau! Hoje nós vamos comer arroz, é só com ovo. Uau! Hoje nós vamos fazer jejum forçado. Uau! É encontrar nele satisfação. Sabe por que é a necessidade de sermos uma geração madura? Porque nós parecemos filhos mimados. Que mais gastamos parte, dias e tempo da nossa vida reclamando pelo que nos falta do que satisfeito com o que Ele é. Eu queria falar de outra coisa. Estava tão bom o papo de pai e filho. Mas Provérbios diz que o pai repreende ao filho a quem ele... Sabe por que o pai repreende o filho? Não para excluir o filho do que ele é para incluir o filho no que ele é. A repreensão nunca é para exclusão, é sempre para inclusão, para que o filho se torne o que o pai também é. Então não é para levar o filho para longe, é para trazer para perto. Sabe? Eu estou querendo ser prático nesses dias, porque eu acho que essa geração vai ter que ser simples, prática e funcional. Eu estou na expectativa das grandes coisas que o nosso Pai vai fazer. Eu estou lendo as Escrituras buscando revelação para esse tempo. Mas eu acho que chegou o momento da gente viver as coisas simples que nós já sabemos. As coisas básicas do Evangelho. Comunhão dos santos, partir do pão. A satisfação com as coisas do reino de Deus, que é o suficiente para a gente. Depois que Júnior cantou sobre Ele é tudo para mim, de lá para cá nós nunca mais se separamos. Fui conhecer Júnior e Gregório um pouco depois. Tive umas 5, 4, sei lá, vezes com o Gregório. Pude dar um abraço, um beijo, ouvi-lo. Mas aquilo que eu falei aqui, eu sei algumas coisas de cor, porque eu ouvi tantas vezes. E esses dias atrás, quando eu estava um pouco desanimado, dias atrás, 15, 20 dias, eu liguei a internet na minha casa, na TV, e eu fui ouvir o Coração Valente, que já se foi para a eternidade, mas a sua mensagem ainda ecoa. E daí num dia de desânimo, os ossos de Eliseu trouxeram ânimo para mim novamente. Então eu fui ouvir aquilo que lá atrás me gerou vida. E Júnior, a gente caminha nos últimos anos juntos, ele mora hoje na nossa cidade, onde a gente mora. Nossa, não porque somos donos, é porque nós nascemos lá. E ele veio depois. Depois Júnior cantou sobre Tu és a minha. Nós cantamos sobre o quê? Tu és a minha prioridade. Vamos falar a verdade? Vamos ser bem honestos? Nós estamos numa reunião familiar, não é casa? Família, na casa do pai, não é? Somos tudo irmão. Vamos falar a verdade? Faz tempo que aí não é a nossa prioridade, caralho. Faz tempo. Lembra que ontem eu encerrei a reunião de ontem com o texto de Mateus? Depois de falar de pai, ontem estava melhor, ontem estava mais legal. Pai, filho, geração, convergência. Mas lembra que eu falei que
A colheita das uvas está pronta. Há um vinho novo para ser derramado, mas não se deita vinho novo em odre velho. Ele está refazendo o que nós somos, restaurando os odres para que o vinho novo não se desperdice, não se perca. E nós encerramos a reunião de ontem lendo Mateus 13, 44. O reino de Deus é semelhante a um homem que achou um campo de grande valor, escondeu, se alegrou com aquele campo, depois foi, vendeu tudo que tinha e comprou, adquiriu aquele campo. E nós falamos que quando nós lemos isso, Deus nos deu uma palavra e falou, a maneira como nós empregamos, ou a forma como empregamos a nossa vida no reino, determina o valor que Ele tem para nós. Se de fato é a nossa prioridade, vamos ser honestos. Onde é que nós gastamos a maior parte do nosso dia? Quais são de fato as minhas prioridades, cara? Eu não estou falando de vir à igreja, tá? Porque a gente pode vir aqui toda noite, ter reunião de manhã, de tarde e de noite, a gente só está aqui e não fazer parte. Não é sobre vir e estar num lugar, é sobre se tornar o lugar onde Ele deseja estar, uma casa, uma habitação, uma morada. Sabe como eu meço a prioridade da minha vida? Aonde eu estou gastando os recursos que Ele coloca na minha mão. Ah, não pode falar de dinheiro, é verdade. No meio de uma igreja corrupta como nós vivemos, onde um bando de pilantra se utiliza da fraqueza das pessoas para negociar e vender. Então não se pode falar de dinheiro, porque quando se fala as pessoas se assustam. Mas a Escritura diz que nós devemos granjear amigos com as riquezas da injustiça. Porque quando essas nos faltarem, nós seremos recebidos dos tabernáculos eternos. Eu sei onde está a prioridade da minha vida, é naquilo que eu invisto, naquilo que eu gasto meu tempo, naquilo que me tira a fome, naquilo que me tira o sono. Eu não quero ser radical, no sentido de não é muito radical, sei lá se é radical, se não é radical. Eu sou esse cara aqui. Eu fui um morto que ressuscitou, eu fui um cara que encontrou vida. Meus filhos encontraram um pai, minha esposa encontrou um marido. Eu falo só do que eu acredito. Parece radical, não sei se é radical. Mas nós cantamos, uma das canções esses dias é que há um fogo que queima em meu peito, é assim? Eu não sou muito bom de música. As velhas eu sou melhor. As novas, é assim? Há um fogo, é isso? Que queima em meu peito? Cerrado, o que arde em meu peito? Cerrado. Eu não tenho descanso. Cara, esse cara entende a gente. É o Alessandro, né? Um menino de uma nova geração que Deus tem levantado para proclamar, para anunciar. Por isso precisam de pais nesses dias que continuem apontando o caminho e sendo referenciais para eles. Há um fogo que arde, é uma das do momento que a gente mais canta nas congregações, não é? Há um fogo cerrado em meu peito. Me ajudei. Sabe? Eu queria ser mais normal às vezes. Mas não dá, tem um fogo que não me dá descanso. Meus meninos lá em casa já aprenderam a lidar comigo. Minha esposa já aprendeu, sabe que tem dia que eu levanto, ela sabe, ele está fora hoje. Ele não está em casa, só está de corpo presente. E daí eu passo a manhã, à tarde, na sala, de um lado para o outro. Não tem nada ali, ela fica um dia olhando, o que o Júnior estava fazendo? Eu estou buscando encontrar o meu Senhor. Eu não quero ser parte de uma geração hipócrita, que canta mentira, que vive mentira.
Porque senão, cara, eu volto para a rua. Eu quero gastar minha vida com o meu Senhor. Eu quero satisfazer o coração do meu pai. Sabe, meu menino casou, cara. E eu vou na casa dele visitar ele. E daí sabe qual é a minha maior alegria quando eu chego de viagem? Ele me liga. Tá em casa? Eu digo, tô. Quer passar aqui tomar um café? Eu digo, vou. A alegria do pai é que o filho chama para ele ir em casa. E daí, aí eu vou lá na casa dele, cara. E daí eu vou tomar o café, que sabe, que não foi eu que comprei, foi ele que pagou. Aí eu vou comer o bolo que a esposa dele que fez. Uau! Aí ele bota a mortandela na mesa, eu não gosto. Aquela mortandela da promoção, que é um tubo desse tamanho, que quando o cara começa a fatiar na máquina, o cheiro invade o ambiente. Não tem uma que é assim? Aí tem umas bolas de gordura no meio. Ô bicho fedido aquele negócio. Eu não gosto daquilo muito. Como forçado. Eu gosto de peito de peru. Na verdade, o que eu gosto mesmo é do presunto de Parma. Mas vai ser caro assim lá. Tá louco? 5 fatias, 20 conto. Quem come um negócio desse? Mas daí eu sento na mesa. Sabe o que tem na mesa? A mortandela da promoção. E eu como. E a minha satisfação é porque o meu menino que fez. O meu menino que pagou. E porque ele se lembrou e me ligou e disse, vem tomar café comigo, pai. Entende? O pai não se impressiona com o presunto de Parma. Não, cara. A gente quer fazer coisas para impressionar ele. A gente quer fazer coisas que vai dizer, agora ele vai se impressionar. Não, cara, o pai come mortandela forçado quando é preciso. Mas ele se impressiona quando o filho se dispõe a dizer, pai, vem cá. Vem cá. Entende? Aí eu sento no sofá dele, ele liga o ventilador. Tá calor, né, pai? Eu digo, tá. Aí ele fica cuidando de mim, dentro de casa. Entende o que eu estou querendo dizer? Será que ele é a nossa prioridade, irmão? Será? Faz uma reflexão aí. Vou te dar uns segundos. Pensa. Não vou nem pensar no último mês, eu vou pensar no dia de hoje. Sabe como eu revelo que eu amo alguém? Quando eu gasto tempo com aquela pessoa. Eu vou voltar para casa amanhã, e amanhã ainda eu vou ter que sair com o Davi à noite. Eu vou chegar em casa às 8 da noite, eu sei que ele vai estar me esperando e vai dizer, pai, me leva no shopping, compra um hambúrguer. Eu vou ter que fazer papel de pai com o meu menininho. Eu vou ter que passear um pouquinho com ele, mas... Sabe, chega uma hora na vida da gente que a gente faz coisas... Porque a gente é pai, marido, filho, a gente tem responsabilidades. Mas o meu maior desejo é quando eu posso ficar em casa. Meu maior desejo não é aqui usar esse microfone, cara. Isso aqui não é o que mais me satisfaz. O que me satisfaz é quando eu estou lá em casa. Aí não tem ninguém. Aí bota o Kevin Prost com uma concha na mão, tocando. Aí eu abro 3 escrituras, uma com cada versão. E daí eu fico ali procurando. Fala comigo. Diz alguma coisa. Aí eu caminho de um lado para o outro. Sabe o que eu fico o dia, às vezes a minha esposa fica, tá maluco? Eu só estou dizendo para ele, não deixa eu errar. Não deixa eu fazer do meu jeito.
Não deixa eu tomar decisão que vai comprometer o que tu está fazendo. Não deixa eu fazer nada que denigre a tua imagem. Me ajuda na minha fraqueza, eu sou fraco. Sabe o que eu tenho aprendido? Não tem um dia, pastor, que ele não se faz presente. Mas tem dia que eu confesso que eu não sinto nada. Não tem arrepio. Não tem nem, eu não consigo nem chorar. Parece que está tão seco o ambiente, mas eu sei que ele está ali. Eu digo, tu está me provando. Tu está só vendo se eu vou continuar. Tu deu um passo para trás para ver se eu estou disposto a continuar. Tu deu um passo para trás, Quer ver quando as contas batem na porta? Naqueles meses que nós somos missionários, vivemos pela fé. Tem meses que nós temos muito, tem meses que nós temos nada. E daí quando as coisas apertam, daí tu começa a dizer, eu sei, tu desse um passo para trás para ver se eu negocio. Em outros tempos, a gente com a mente carnal, a gente diz, o Senhor me abandonou. O Senhor não está vendo o meu desespero. O Senhor não está vendo que está tudo batendo aqui, eu estou ferrado. Mas quem busca entender o coração do Pai e o processo diz, está me provando. Estás vendo se eu não negocio. Porque tu sabe que se eu der 2 telefonemas eu resolvo meu problema. Mas tu está vendo se eu vou ficar aqui esperando tu fazer. Porque hoje nós vivemos num círculo de amizade que com um telefonema eu resolvo tanta coisa. Júnior já presenciou isso. Pessoas que ele trabalha junto. O patrão dele, que é um cara bem sucedido no que faz, deu o telefone dele para a gente e disse, o que você precisar. A hora que precisar, quando precisar, o que precisar, me liga. Eu amo esse cara, um amigo íntimo. Sabe quando eu liguei e quando eu vou ligar? Nunca. Porque eu tenho Pai. Um amigo uma vez pegou um tablet que eu tinha, não era esse, era outro. Um cara empresário, bem sucedido. Abriu um bloco de anotação, botou CPF dele, nome, os dados pessoais, cartão de crédito e a senha do cartão de crédito. E disse, no que você precisar, pode usar. Ficou por 2 anos o meu tablet. Um dia eu falei, cara, precisa pagar isso. Um dia alguém pega, rouba isso aqui, vou usar o nome do cara. Sabe quando eu usei? Nunca. Júnior nunca precisou. Se preciso. Mas por que você não usou? Porque eu tenho Pai, cara. E se meu Pai dá um passo para trás, é porque Ele quer que eu cresça. Ele quer que eu tenha maturidade. Depois Júnior cantou sobre eis-me aqui, foi isso? Eis-me aqui, envia-me. Nós cantamos eis-me aqui, envia-me a mim. A minha pergunta hoje é para acabar a reunião e a gente de fato ser verdadeiro. Nós já pensamos? Agora é verdade? Eis-me aqui? É de fato verdade? Sabe o que é isso? A minha vida não tem dono, não tem mais, eu não sou mais dono dela. Ela não me pertence mais, eu tenho alguém que pertence a ela. Tem alguém que é meu dono. Eis-me aqui, envia-me a mim. É sobre se colocar à disposição dele para tudo. A pergunta é até onde nós queremos ir de fato. Quantos acreditam que essa geração vai viver coisas que nenhuma outra geração viveu antes dela? Então deixa eu falar para você uma coisa. Então nós temos que estar disposto a fazer coisas que nenhuma outra geração teve coragem de fazer. E se a gente ler a história da igreja, a gente vê que nós estamos longe. Se nós queremos viver o que nenhuma outra geração viveu,
Nós vamos ter que fazer coisas que nenhuma outra geração fez. Entende? Eis-me aqui, envia-me a mim. Cada um de nós tem uma medida. Você talvez nunca vai fazer o que eu faço, eu nunca vou fazer o que você faz. E eu procuro e entendo que nós precisamos respeitar as diferenças e as medidas de cada um. E hoje na mesa nós também falávamos isso. Nós estamos repetindo o que já falamos hoje quando almoçávamos. Que Yeshua está ensinando os discípulos, ele fala de uma distribuição de talentos, que tem a ver com valor, com coisas para serem multiplicadas. E a Escritura diz que para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 3 talentos, para outro ele deu 5. São medidas diferentes? São. Mas ele estava dizendo, para esse que eu dou 1, eu sei que ele tem capacidade de carregar 2. Para esse que eu dei 3, eu sei que ele tem capacidade de multiplicar e carregar 6. Para esse que eu dei 5, eu sei que ele tem capacidade de carregar 10. Qual é o meu papel no corpo do Cristo e a minha função aqui nessa noite? Não é dizer para você fazer o que eu faço e viver como eu vivo. Mas é dizer para você, cara, você pode multiplicar o que ele deu para você. Sabe? É dizer, cara, você pode multiplicar, cara. Não se contente com essa limitação, porque ele confiou algo que ele sabe que você tem capacidade para reproduzir. Então não é sobre você fazer o que eu faço e viver no estilo de vida que eu tenho. Mas é sobre você alcançar o que você foi chamado para ser. Porque cada um de nós tem uma medida, uma forma, uma maneira de atuar, de caminhar e se desenvolver. E o que eu quero dizer é que, cara, eu não consigo olhar para algumas pessoas e dizer, cara, por que você se limita tanto? Por que você para tanto? Olha para você, Deus confiou algo, você tem capacidade de multiplicar isso. Sabe o que eu vou dizer para você hoje? O que o Aldrin disse para mim diante da máquina que eu fiz o exame com ele. Você está vivendo com menos da metade da energia que você poderia viver. O exame tinha, a nota máxima é 30, eu tirei 12. Ele olhou para mim e disse, Júnior, você está vivendo com metade dos nutrientes, da energia, das coisas que você poderia viver, cara. Por quê? Porque você come mal, porque você não se exercita. Você precisa fazer um tratamento. Entendeu? Nós falamos de muita coisa, mas falamos de uma coisa só. Sobre nós. Então eu quero orar com você nessa noite. Porque eu me recuso a olhar para a igreja dessa geração e deixar ela como ela está. Porque ela foi chamada para ser uma expressão exata do Filho de Deus. Porque ela foi chamada para manifestar a glória do Pai. Porque ela foi chamada, essa nação foi chamada para ganhar as... Vamos! Ah, Brasil! Ah, Brasil! Vamos, Brasil! Ah! Todo mundo está preocupado, né? Lula vai ser preso, não vai ser preso, era para se entregar, não se entrega, o cara não se entrega. Já tem uma bagunça no Brasil, não tem? Está um barulho, está uma guerra. Tribunal Superior Federal de Justiça, lá o STF, ficou bem divididinho, né? Já viu que ele já ficava olhando um do cá, o outro de lá, tudo de cara feia. Eu fiquei até 1 da manhã assistindo. Os caras de cara feia um com o outro. Quando a Rosa Weber votou a favor... contra o habeas corpus, o Marco Aurélio olhou para ela doido para avançar nela. Há uma guerra instalada nessa nação. E a gente está intimidado. Não, era para a gente estar posicionando agora e acessar o que Deus falou sobre essa nação. Brasil, tua hora é chegada. Brasil, chegou o teu momento. Esse é o teu momento, Brasil. Mas não tem nada favorável. E aí, cara, eu não me movo por circunstância. Se Ele é tudo para mim, Ele é o suficiente. Entende? Júnior, e amanhã como vai ficar as ruas do Brasil? Eu não sei, eu sei o que Deus disse, que a nação vai tocar as nações.
Eu sei que ele disse. E sabe o que eu penso? Deuteronômio 8:3. Deuteronômio, ou no hebraico, o livro da Torá chamado Devarim, que significa palavras, é um livro de revisão. Tudo na escritura faz a gente rever. A Torá é composta de 5 livros, que é o Pentateuco para nós. Os 5 primeiros livros da escritura: Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levíticos, Vaikra, Números, Bamidbar e Deuteronômio, Devarim. E Devarim é palavras, mas o livro de Deuteronômio de Devarim é um livro de revisão. Por quê? Porque a Torá se encerra em Números, em Bamidbar. Toda a lei que o Senhor deu para o seu povo se encerra ali. Mas em Deuteronômio, Moisés faz o quê? Moisés sabia que ele não iria entrar em Canaã por causa do acontecimento de Cádiz, das águas de Meribá, aonde ele feriu a rocha. E eles estão acampados no lugar onde eles vão entrar e tomar posse da terra. E como um legislador, um profeta e um pai sobre uma nação, a preocupação de Moisés foi revisar tudo que Deus tinha falado, dado de leis e estatutos para o seu povo. E o que Devarim, Deuteronômio faz? Moisés faz o quê? Reúne o povo e revisa. Ele fala novamente aquilo que tinha sido estabelecido como lei, estatuto, mandamento, a respeito de bênçãos e de maldições, porque eles estavam agora diante do lugar que Deus falou para eles tomarem posse e que era a herança dos seus antepassados. E Deuteronômio 8, sabe o que Moisés diz? Eu trouxe vocês para o deserto durante 40 anos. Humilhei vocês aqui no deserto para provar o que tinha no coração de vocês, para ver se vocês iriam ou não obedecer a minha lei. Estamos num deserto. O Brasil vive um deserto os últimos 3 anos para cá. Deus parece que está humilhando essa nação, depois que ela estava tão bem, não estava lá em cima. Saiu do Egito cheia de pompa, abrindo o mar vermelho, coluna de fogo de noite, nuvem de glória de dia, todo um ambiente tremendo. Aí morreram tudo pelo caminho, por desobediência, por negligência. E daí agora eles foram humilhados. O Brasil parece que entrou num espaço de deserto. Era só para saber o que está no nosso coração, para ver se nós vamos continuar obedecendo a lei do Senhor ou não. Se nós vamos negociar ou não. Porque a palavra de ordem nesses dias, Brasil, entra e toma posse da terra. É a geração de Josué e Caleb. Porque ainda que uma geração saiu do Egito e morreu no deserto, ainda tem homens que permaneceram. E nasceu uma geração no deserto que não sabe o que é a escravidão do Egito, mas está a caminho do lugar da promessa. Agora, para isso, eles precisavam rever o que foi dito. Eles precisavam, Moisés, a sua último trabalho foi mostrar para Israel: lembra-te do que o Senhor teu Deus te disse, está aqui. Lembra-te da lei do Senhor, das suas mitzvot, dos seus estatutos e mandamentos. Lembra-te. Porque vocês vão entrar naquele lugar. E quando vocês entrarem naquele lugar, a prosperidade daquele lugar depende da posição de vocês. Entende? Brasil entra e toma posse da terra. Agora, os próximos anos dependem de como nós vamos tomar posição agora. Ele é o nosso pão que alimenta. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a prioridade da nossa vida. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Nós temos que andar mais juntos, Júnior. É melhor pregar assim, que daí eu não precisa fazer esboço. É só prestar atenção no que o Júnior vai cantar. Entendeu o que eu disse? Vamos tomar posse da terra? Agora escute. Antes de entrar, Moisés morreu, sobe no monte de Abarim, vê toda a planície, toda a terra que Deus prometeu, morre lá, cumprindo-se a palavra que Deus deu para ele. Aí se levanta quem? Joshua. E esse cara agora tem um trabalho.
atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Mas Deus diz para ele uma coisa: Josué, consagra o povo. E eles estavam acampados, se reuniram e se consagraram. Prepararam alimento. E Deus disse: Josué, manda que a arca da aliança fique separada do povo 2.000 côvados, 900 metros. Que tem uma distância entre o povo e a arca da aliança. A arca da aliança era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro que representava naqueles dias a presença de Deus no meio do seu povo. Porque, Josué, vocês vão passar por um caminho que vocês não conhecem. A palavra de ordem é: entra e toma posse da terra. Mas precisa de quê agora? Planejamento, organização. Se consagrar. E acreditar que nós vamos passar por um caminho que a gente não conhece. E isso é confiar para onde a presença está nos direcionando. Sabe o que é confiar num caminho que a gente não conhece? Quem usa o Waze aqui quando viaja? Aplicativo de trânsito. Aí a gente digita o endereço, aí a gente vai tocando pela estrada. Aí quando se aproxima, aí tem uma voz que fala com a gente. Em 200 metros... vira à direita. À medida que se aproxima, diz: em 100 metros, vira à direita. Aí quando chega no lugar, diz assim: vire à direita. Eu, pelo menos, sempre viro desconfiado. Será que era para virar aqui mesmo? Não é assim? A gente vira, faz a conversão, mas sempre fica... a maioria vai lá abrir para ver se o mapa está certo mesmo. Era aqui mesmo. Eu acho que é aqui mesmo, está certo. Confiar que vai passar por um caminho que não conhece é confiar na voz que direciona. É confiar, é quando ele diz: vira à direita, a gente vira à direita. É quando ele diz: agora não, agora você para. Não, agora vira à esquerda, é você vira à esquerda. É você dar crédito para aquilo que ele fala. E confiar no que ele diz. Vamos ficar de pé?